primeiro passo, achar um engenheiro que faz todo o processo para ela, em questão de projeto e tudo mais. Parte habitacional, a gente vai fazer a avaliação desse cliente primeiro, né? Então a gente pega a documentação desse cliente, documento simples pessoal, faz a avaliação desse cliente da liberação do crédito, né? Sim. Em cima dessa liberação, a gente senta e vê os valores. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e esse é o podcast Obras à Frente. Hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre financiamento imobiliário. Então hoje estou aqui com os meus amigos Pablo Vargas e Douglas Mendonça, da Mobile Assessoria. Pessoal, muito obrigado por disponibilizar um pouco do tempo de vocês aí. Nós que agradecemos o convite aí, é uma honra estar aqui hoje. Muito obrigado mesmo. E para vocês que estão assistindo o podcast pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio, que são postados tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Além de vários outros cortes e outras informações e outras ideias que são postadas diretamente no meu Instagram. Então você também pode acompanhar no meu Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. E, sem mais delongas, né? Vamos seguir agora com o que importa. Acabar o momento merchan. Vamos seguir com o que importa. Gente, queria que vocês falassem aí primeiro, né? Da trajetória de vocês. Quem é o Pablo, quem é o Douglas. Para os mais íntimos, Dudu. Mas... meio contraditório. Meio contraditório. Douglas, tem muito vai levar um podcast inteiro só para explicar isso. Então, assim, talvez você não conheça Douglas, você conhece o Dudu. Fala aí, Dudu. Eu começo? Então, minha trajetória vem desde a faculdade, né? Fiz o curso de Engenharia Civil igual você, Pedro, né? Fomos companheiros aí de profissão por muitos anos. Fomos. Então, assim, venho do ramo de empresas privadas, né? E posterior a um momento crítico da construção, a gente bateu um papo. Eu e o Pablo a gente já conhece muitos anos, muitos mesmo. Se esbarramos aí depois, né? Com o passar do tempo. E decidimos fundar a Mobile, né? Para dar seguimento no mercado imobiliário, é onde a gente já está familiarizado, né? Porque, na verdade, Pablo, tô no mercado imobiliário faz 8 anos. Então, comecei na MRV, corretor, fui atendente comercial em Mob, fui gerente. Então, tenho 8 anos de experiência na área comercial no ramo imobiliário. E o Dudu eu conheço há muitos anos, desde a época de escola. Exatamente. Não gostava muito dele, mas... Hoje a gente é irmão assim, de família. E aí a ideia da Mobile, na verdade, como eu era corretor, quando eu saí da MRV, fiquei como gerente, saí da MRV, decidi, passei por uma outra construtora e acabei decidindo abrir uma imobiliária na época, eu e mais um sócio. E nesse meio tempo, a gente chegou em uma construtora, e nessa construtora, o dono da construtora falou: vocês têm um correspondente para indicar? Eu falei, tenho um correspondente para indicar, vários correspondentes. Aí eu falei, nossa, por que não um correspondente? Porque assim, a gente vê, eu, principalmente que sou corretor, eu sei o gap do corretor, tipo assim, que o corretor necessita, né? O gap do corretor não, o gap da assessoria, né? De crédito. Então eu falei, nossa, por que eu não atuo nessa parte, né? Por que eu não abro um CCA, um crédito, né? Eu sei o que o corretor precisa, né? Entendo do processo. E aí foi isso. Aí uma vez o Dudu falou, quando você for abrir um negócio, não esquece de mim. Foi justamente isso. A gente se esbarrou aí, como eu venho da construção, né? Exatamente. Experiência da engenharia. Juntou a parte técnica com a parte comercial, né? E a parte também de corretor, né? A parte de vendas, né? Comercialização. E assim, foi uma junção perfeita, né? Então hoje tudo que tem de dúvida da técnica, junto com o comercial, como né? processo com o processo, o corretor às vezes tem muita dúvida.
Então, assim, a gente se uniu força e hoje, graças a Deus, estamos aí no mercado atendendo Ribeirão e região. É legal que vocês conhecem as duas partes, né? A parte do corretor, das dificuldades do corretor, quando ele é acessado diretamente pelo cliente. E o Douglas conhece a parte da construtora, né? É o mais importante. Exato. Que é também acessado diretamente pelo cliente. Às vezes a pessoa já tem um terreno, ela não vai procurar um corretor, vai procurar a construtora diretamente aí para iniciar os trabalhos. E aí que bate aquela dúvida, né? Cara, qual o primeiro passo, né? Por onde que a gente tem que ir? Mas, acho que primeiramente, gostaria de entender de vocês, nós estamos falando agora no primeiro semestre de 2023, né? Então, transição política, essas coisas todas. Como que vocês enxergam que está o mercado hoje nessa questão de financiamento bancário? É que assim, eu entendo que o mercado, o mercado ele nunca parou. Uhum. Eu acho que é uma área que a construção civil em si não tem como parar. Uhum. A gente, lógico que não só como esse ano, mas ano após ano, semestre após semestre, a gente passa por algumas dificuldades, alguns momentos melhores. Então, eu não vejo... O ano pra gente acabou de começar, então a gente tá sentindo o mercado. Mas como o mercado é bom, pra gente tá sendo bom. Tem altos e baixos, como acho que qualquer outro mercado, mas a construção civil, pra gente, eu acredito que é muito boa, não tem queda. Só que assim, quando se trata de crédito, não depende da gente, do nosso trabalho em si, são vários fatores, né? Então, às vezes um mês a Caixa vai lá e não libera um crédito, que é normal, trava um mês, então aí isso acaba complicando, e aí a gente vai tendo que levar. Mas pra gente esse mês começou médio, vamos falar médio porque a Caixa deu uma travada no recurso, né? Então a gente tentava correr para ajudar o nosso parceiro, só que não dependia só da gente, então a gente tinha... fugia da nossa alçada, fugia da alçada do banco, da agência, então não tinha muito o que fazer. Então tá médio. Porque assim, ó, quando vai mudando assim, né, esses governos, então assim, no período de transição, normalmente eles vão organizar, né, vão ter as mudanças de diretoria, né, então normalmente os fundos, né, os fundos deles, eles dão uma segurada até reorganizar e ver o modo que vai ser feito, né, os ministérios, então assim... Então esse período de janeiro, fevereiro, assim, foi de transação. Isso. Então por isso que deu uma engessada. Mas não acabou, Isso, não travou. É só um momento de transição, mas já voltou a liberar os créditos normais. Os processos não pararam, né? Então assim, o corretor ele não vai parar porque a Caixa por exemplo, precisa. O construtor ele precisa fazer alguma coisa. Então o processo ele acaba vindo, né? Só que ele fica em pausa, né? Mas tá sendo bom. Esse mês acho que o mercado voltou normal. É a mesma coisa. Se eu falar do mercado... A gente tava falando agora há pouco de 2009, eu entrei em 2015. Em 2015, pra mim foi muito bom. Aí em 2009 foi muito melhor ainda, né? E aí a gente vê que conforme o tempo vai passando, parece que as coisas vão piorando. Mas não, a gente tem que adaptar. Não tem jeito. O mercado ele não vai parar. Então, o mercado é bom... Tá sendo bom, teve uma pausa, mas os processos não param. O mercado é bom. Porque existe um déficit habitacional muito grande, né, então, no Brasil. Então sempre vai ter necessidade de gente comprando, gente vendendo, gente trocando. Então, oferta e demanda, né? Oferta e demanda, né? Então, assim, parar, eu não acredito que nunca vai parar, não. Se a construção civil parar é porque o país quebrou, na minha opinião. Até porque em situação de incerteza, né? De incertezas econômicas, muita gente recorre ao imóvel como meio de segurança. Exatamente, né? É um ponto muito bom, porque tipo assim, a bolsa, quem mexe com o mercado financeiro, né, essas oscilações, igual semana passada o banco lá nos Estados Unidos quebrou, né? Sim. Quem tá acompanhando o Silicon Valley Bank, então assim, o imóvel, ele, para quem já vem dos mais antigos, né? Você escuta o seu tio falando, é terreno, é casa. Então, às vezes, a gente que veio mais novo, vamos pro mercado financeiro. Aí você, vou pro mercado financeiro. Mas a hora que dá uma balança, fala, meu tio tinha razão. Devia ter comprado o terreno. Hoje eu falo assim pra todo mundo, então hoje você tem que diversificar, né? A construção civil é um patrimônio seu, você tá vendo, o terreno tá ali, a casa tá ali, o apartamento tá ali. Então tá ali, né? A solidez do patrimônio é diferente, né? De uma aplicação. Com certeza. Então hoje a gente vê muita gente migrando do mercado financeiro para mercado imobiliário, questão de solidez, né? Do investimento. Que até no pior cenário ele
ele trava, assim, ele não desvaloriza, entendeu? Uhum. No pior cenário. Então, o que você vai perder? Você só Exatamente. tem a ganhar. Só tem a ganhar. No Exato. momento mais difícil, ele vai dar uma travada. Com Mas ele certeza. não vai desvalorizar, ele não vai também cair. acho. entendeu? E quanto mais também você vai mexendo, mais você vai aprendendo a trabalhar com aquilo, né? Que vai aprendendo os meandros do caminho e saber Exatamente. enxergar como que tá, que até, queira ou não, é um pouco mais previsível a construção, lógico, me corrija se eu estiver errado, um pouco mais previsível a construção civil do que uma ação na bolsa. Ah, não, eu concordo plenamente. Hoje você está em investindo dia, numa empresa lá, amanhã ela sai numa delação premiada, você se enrola todo. nem me fale. Você vê Lojas Eu Americanas tá aí para falar sobre isso. Tá né? aí, ó, Nem caso os- recente no Brasil, nem- né, nem na os nossa B3. Nem os próprios grandes investidores Previa esse previa caso, né? esse assim, caso. Então, hoje em dia, assim, eu sou adepto ao mercado imobiliário total Aí hoje. tudo também, assim, aí a gente engloba todas as modalidades, né? O cara que tá comprando pelo sonho da casa própria, aí o cara que tá comprando porque ele já passou pelo sonho da casa própria, agora ele quer dar um up, É, Uhum. que ainda não é investimento, mas é Sim. um up. Sim. Aí desse up, aí tem o cara que quer investir, e assim vai. Exato. Então, assim, o programa habitacional nunca vai parar. Uhum. Ele sempre vai existir. Seja o nome, né? Assim, Uhum. que seja Minha Casa Minha Vida, que seja Casa Verde Amarela, ele sempre vai existir. Programa habitacional sempre vai existir. Sim, porque sempre vai ter o déficit. É muita Vai. gente nascendo. Então, Exato. Casando. Sempre vai existir. Então, a demanda é alta. E atende todos os nichos. Então, independente dessa classificação, o mercado vai girar. exato. Não tem como. Baixo padrão, médio padrão, Médio alto padrão. é. Então sempre vai existir. Assim, não tem como falar, não. E aí, Sim. querendo. Não, também a gente vê a questão de rentabilidade, hoje a construção civil, a rentabilidade do imóvel é muito grande, né? Assim, comparado ao rendimento do mercado financeiro a longo prazo, né? A gente vê que a margem da construção civil, ela bate também e Sim. tranquilamente, os rendimentos de CDI e tal. Então, assim, a gente vê que vale a pena, assim, hoje, o mercado imobiliário como um investimento também. Até quando a gente fala Minha Casa Minha Vida, o sonho da casa própria, ele tá comprando pelo sonho. Eu falo porque eu Sim. vivenciei isso e vivenciei Sim. até hoje, assim, em situação própria. Ele que tem o sonho da casa própria, ele inicia com uma ajuda que o governo tem, né? Uhum. Habitacional, exatamente. E depois, quando ele passa pro segundo imóvel dele, que ele quer evoluir, porque a tendência é essa, né? A gente sempre Uhum. tá Sim, melhorar, né? então é uma coisa que anda muito tranquilo. Então, eu mesmo, eu vou usar eu como exemplo. Eu comprei o meu imóvel pela necessidade de ter um imóvel, que eu acho importante, Sim. Sim. mas já sabendo que eu queria algo melhor lá na frente. Então, eu ia precisar do banco de novo, eu ia precisar do financiamento, porque eu Uhum. não tenho recurso próprio, né? Quero melhorar, não tenho recurso total para poder investir no próximo imóvel. Então, a gente pensa no sonho, aí a gente pensa como um investimento, porque se eu não tivesse comprado, Você não teria hoje, né? eu fiquei 5 anos com o imóvel, vendi esse imóvel, e com a valorização que eu tive, eu dei entrada no imóvel melhor e assim vai. Então, assim, o cliente que está comprando imóvel agora dentro do programa habitacional, por sonho, que seja, ele também está fazendo investimento. Não, mas hoje também eu vejo, pegando um gancho do Paulo, né? Tipo assim, as pessoas às vezes falam assim, não vou comprar não e tal, vou alugar. Então, assim, até vários amigos nossos também, né? Pergunta muito isso, Teve né? uma Vou onda, alugar. né? Também na teve uma onda, internet, não sei o quê, influenciador vou alugar, vou falando. comprar, então existe muito. Só que hoje, de repente, assim, a gente enxerga do outro lado que a gente vê diariamente essa parte do mercado imobiliário. Então, assim, hoje a gente é adepto, assim, compra. Porque, assim, se você não comprar, você vai gastar o seu dinheiro e vai passar 3, 4, 5 anos, 10 anos e você não comprou. Não é que entra um monte de... Então, assim, assim, eu acho que é uma... então isso, exato. que É mais amplo, né? gerou mas mesmo, hoje né? gerou muito isso, gerou né? muita conversa, né? Assim, Sim. referente a isso. Eu acho que é muito... É questão de opinião. Aí, assim, a gente até comentou esses dias, a gente sabe que hoje o real ele desvaloriza conforme o tempo. Uhum. Né? Por conta da inflação. Sim, Então, o justamente. que o cara vai pagar numa parcela de R$2.000 hoje, daqui 10 anos não vai ter o mesmo peso. Uhum. Né? Então, eu não sei a diferença que eles falam, né? Isso é minha opinião, né? Ah, não, o aluguel ele compensa mais. Uhum. Até em que ponto, né? Até em que Porque se o cara vai ponto, pagar um justo. aluguel de R$2.000 hoje, daqui 10 anos, o real desvalorizou, só que
Ele não tá pagando mais 2 mil. Sim. Ele tá pagando 5. Acabou seu contrato, já chega o reajuste lá ele pra você reajusta, pagar. né? Agora eu não sei. Ah, não, é melhor ele não descapitalizar, ele usar esse dinheiro que ele tem guardado e pagar aluguel, mas eu não sei, entendeu? É muito relativo, né? Muito relativo. Hoje na internet a gente tem acesso a muita coisa, então muita gente romantiza muita coisa, né? É. Então, às vezes você tem uma empresa, você precisa desse dinheiro para usar de capital da sua empresa para gerar dinheiro. Sim. É relativo. Entendeu? É relativo. Só que ao mesmo tempo, você tem a sua empresa, você precisa de um capital de giro, você precisa tomar crédito. Qual a primeira coisa que o banco vai te perguntar? Se você tem um imóvel próprio. Para dar de garantia. Para dar de garantia. Exato. Entendeu? Que a garantia não, tem um imóvel. Não tá quitado? Não, mas eu tenho um imóvel no meu nome, tá financiado, já serve como uma garantia, já te facilita acesso a créditos de... Fiador, até Exato. fiador. Então hoje, assim, é um tema que a gente poderia até marcar num outro podcast. Exatamente, episódio, sobre investimento. Que é bem amplo, sobre Assim, investimento. eu acho que às vezes até foge um pouquinho do nosso entendimento. Por exemplo, a pessoa que comprou financiado imóvel, ele não consegue usar como fiador. A questão, acho que não é nem entrar nesse ponto. A questão, assim, é muito pessoal. Depende da real necessidade de cada um. Com certeza. Não dá pra generalizar. Sim. Não tem jeito. É porque uma questão regra, cultural. Então uma regra, né? Questão cultural. Porém, tem uma coisa que é regra. O quê? Quem casa quer casa, Quem né? Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Precisa de um teto, né? Então, assim... Mas assim, é muito pessoal. Lógico que o aluguel também é uma casa, né? Mas fica aquela incerteza, porque diferente. assim, é natural da história de vários brasileiros, né? Quantas coisas que a gente faz Não tô falando que essa é a maneira correta, mas claro. Você faz uma dívida, você tem um boleto, você consegue arcar. Se você tenta guardar aquele dinheiro no mês, você não consegue. Então a pessoa, mesmo que seja na raça, ela assume uma dívida. E vai pagando. E vai pagando. Mês a mês. Vai pagando. Não, paguei esse mês, eu venci. O compromisso do aluguel, ela vai ter da mesma forma. Vai ter. Ela vai ter da mesma forma. Exato. Não, mas assim, não julgo quem pensa ao contrário. Só que assim, eu não vejo sentido algum. Pra mim não faz sentido. Eu ter que eu pagar hoje 2 mil e daqui 10 anos pagar 5. Com certeza. E assim, não levar nada. Lógico, morei, mas não levo nada. Com certeza. Você não pode nem fazer uma mudança, porque você já fica pensando, nossa, mas não é meu. Isso, aí assim, é ruim. Então pra mim não acho que não vale tanto a pena. Com certeza. E essa que é a ideia. Então hoje a gente tirar todas as dúvidas pra quem quer ter a própria casa. Exatamente. Né? Então você que está assistindo até aqui, não esqueça de deixar o seu like e também coloca aqui nos comentários alguma dúvida que você tem sobre a questão de financiamento imobiliário, que os meninos depois vão responder pra gente aí nos comentários. Então assim, a pessoa, vou construir, já tem um terreno. Já tem o terreno. Vamos começar por essa parte. Já tem um terreno. Já tem o terreno. Aí já tem um engenheiro. Já tem um engenheiro. O que eu tenho que fazer? Aí facilitou. Tem o crédito. Aí tem um crédito. Aí qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para saber dessa questão do financiamento imobiliário? Porque eu tenho só um dinheirinho ali que eu consigo dar de entrada. Consigo financiar 100%? É assim... eu vou falar um pouquinho do processo habitacional do crédito e o Dudu fala um pouquinho mais vocês dois falam um pouquinho mais da engenharia. Da técnica. Então, hoje a gente vê muita propaganda referente a isso. Financie seu imóvel 100% e tal. Existe a possibilidade? Existe. Vai de caso a caso, né? A gente não pode ver a situação do coleguinha e achar que pra mim vai ser a mesma coisa, né? Então, existe a possibilidade. Qual que é o primeiro passo? E, na verdade, quem não entende, o processo é muito simples. Eu tenho um terreno, né? Porque às vezes a pessoa que tem terreno, ela acha que é tão complicado que ela vai para uma outra etapa. Ela vai procurar um imóvel de uma construtora direto. Sendo que o sonho dela era construir no terreno dela. Só que, eu não tenho recurso. Então, enfim. E é um processo muito simples. Até mesmo quando existe hoje 2 modalidades, né, dentro da construção, que é a construção em terreno próprio e a aquisição de terreno e construção. E quando a gente fala, quando se trata de construção em terreno próprio, acaba facilitando muito mais, né? Então o primeiro passo o que é? Pablo e Dudu, né? Mobile, gente. O primeiro passo é mobile. Por favor. Brincadeira. Primeiro passo, achar um engenheiro que faz todo o processo para ela. Questão de projeto e tudo mais. Parte habitacional, a gente vai fazer a avaliação desse cliente primeiro, né? Então a gente pega a documentação desse cliente, documento simples pessoal, faz a avaliação desse cliente da liberação do crédito, né? Sim.
em cima dessa liberação, a gente senta e vê os valores. Aí, em relação ao 100%, tudo vai depender da avaliação que o engenheiro da Caixa vai fazer referente àquela PCI. Né? Tudo vai depender só disso. Do 100% é isso. Né? Então, assim, hoje a Caixa ela libera de crédito 80% do valor total. Sempre. É uma regra, 80% do valor total de compra e venda. Sim. Então, se o engenheiro da Caixa tiver uma avaliação maior desse imóvel, né, dessa construção, o valor que você está solicitando, tudo vai ser os 80% em cima desse valor total. Né? Então, assim, esse 100% vai depender muito dessa avaliação. Né? Então, às vezes, aí o que vai ter que entrar em conjunto? que vai englobar o terreno, a localização, o terreno, o projeto em si, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que analisar de conjunto perto. todo. Mas dá. Só que tem casos... casos, né? Porque aí entra o quê? Jogo de números, né? Por exemplo, se você está construindo um projeto compatível com o valor que você está solicitando de crédito, exatamente. a metragem do terreno, a área construída, o acabamento que você colocou lá no memorial descritivo lá da PCI, né? Então tudo ele vai analisar, é uma análise de engenheiro mesmo, técnico do banco, né? Que o banco terceiriza essa parte de análise de engenharia, o engenheiro vai analisar, né? Conforme ele é contratado. Então, assim, se tiver compatível os valores, né? Todo o escopo lá que você está solicitando, e tiver um jogo de número, consegue embutir sim e fazer o financiamento virar 100%. Mas, assim, não é uma regra, né? Para todo mundo vai dar certo, vai ser mil maravilhas. Não. Você chega na Caixa e fala assim, tem financiamento 100%? Não existe, não 80%. existe. Precisa fazer a análise. Mas, assim, lembrando que o mais importante de todo esse processo é o engenheiro saber trabalhar essa opção de terreno em construção e construção em terreno próprio. Porque a gente pega muito processo, então a gente vê muita falha numa PCI. Né? E acaba atrapalhando o processo do cliente, acaba atrasando o processo do cliente, né? atrasa. Então, assim, é muito importante o engenheiro já ter uma noção, né, de como é que funciona a parte de construção financiada. Isso ajuda muito na hora de agilizar o processo, né? Porque de repente o cara já sabe como é que funciona, a burocracia. Então, muitas vezes a gente é procurado e fala que, meu crédito tá demorando, né, Pablo? Não tá saindo, tá demorando. Pô, mas a gente, pra nós é até ruim quando demora, né? Porque a gente depende disso. Então, assim, quanto mais rápido você é aprovado e tiver tudo bonitinho e redondinho, projeto, aprovação, processo, né, planilha. Então, quanto mais rápido, para nós é melhor. Então, assim, depende muito. Aí a questão das duas modalidades, né? A vantagem hoje do construção em terreno próprio, que o terreno, ele entra como entrada. Então, você mencionou sobre, eu não tenho tanto recurso. Como é que funciona isso? Não tenho tanto recurso e quero financiar 100%. Na construção em terreno próprio, ele não precisa nem ter recurso. Porque assim, ele tem um terreno lá que tá avaliado em 130 mil, ele vai entrar os 130 mil como entrada. Então praticamente zera a entrada dele. Aí ele vai ter os custos de prefeitura, de aprovação, documentação, ITBI, registro e tudo mais. Mas referente à construção dele, é zero. Ele financiou tudo. Então a vantagem da construção em terreno próprio é o terreno entrar como uma parte da entrada que é automático da Caixa no sistema. E lembrando que o terreno precisa ser quitado. Então, sim. Não dá para ser... Se você assumiu uma dívida, né, do terreno... Porque assim, às vezes o cliente ele comprou um terreno de uma incorporadora e financiou direto com a incorporadora. Ele não tá alienado no banco e nada. Tá direto com a incorporadora. Ele não consegue fazer construção em terreno próprio, mas aí entra aquisição de terreno e construção. É a outra modalidade. É outra modalidade. Né? Aí, só para concluir essa questão da construção em terreno próprio, aí agora a Caixa teve uma mudança, né, esse ano. Desculpa, não, né? Terreno próprio, os 80% também do terreno? Ou do... 80% na aquisição, né? Na aquisição, né? Na aquisição dos 80%. Aí eu vou falar um pouquinho da aquisição de terreno e construção. Então, construção em terreno próprio é isso. O terreno entra como uma parte da entrada, como a total parte da entrada, né? Total entrada. Vai depender da avaliação. Dependendo da avaliação, mas basicamente é isso. Ele não precisa ter recurso, ele vai ter que ter um recurso para poder fazer as aprovações lá da prefeitura e tudo mais. E documentação, né? E assim, aí ele iniciar a obra, né? Aí quando ele for aprovar, ele vai ter
a PCI, onde ele vai desenvolver lá o orçamento previsto e o cronograma. E aí ele vai executando as etapas e posteriormente, cada etapa executada, o engenheiro vem fazer a medição, mas agora ele vem só com 30%, 30 e 80%. Uhum. Então, de 0 a 30, o próprio consultor engenheiro responsável pela obra, ele faz a medição, faz a PLS, faz um relatório fotográfico, né, coloca lá o que foi executado. Isso já tem um modelo já do banco, né, que você tem que seguir, é padronizado. E aí, mês a mês que você executa o primeiro mês, chega no final do mês, faz a medição, manda para o gerente do banco, ele libera o seu pagamento. Então, é sempre retroativo ao que você fez. Então, o ideal é sempre você ter esse capital de giro, né, para você girar no mês a mês, igual quando a gente fazia em prédio, né? Então, hoje, para casas residenciais, é a mesma modalidade. Desculpa, te cortar. pode Capital ir. de giro fala o construtor, né? O construtor. Porque nessa questão o cliente ele zerou a entrada, né? Ele zerou a entrada, Então, por isso que a gente fala, né? Cada caso é um caso. Então, hoje em dia, a gente vê muita gente generalizando para todo mundo, mas não é assim, né? Existe a possibilidade de dar certo, existe, dá tudo maravilhoso, né? Mas precisa ser analisado com a pessoa, e assim, né? eu não tô nem falando no sentido de dificultar, muito pelo contrário, o processo é rápido. É só para entender que realmente existe um processo. Sim. Mas é muito tranquilo. Assim, ó, para vocês terem uma ideia, no geral, a aprovação de crédito a gente faz até em 40 minutos. Então, chegou a documentação pra gente, a gente roda, as meninas rodam o CICAQ, que é a aprovação de crédito, acabou. Aí passa para as outras etapas. Então, assim, o processo em si é rápido se tiver tudo ok. Né? Exato. E aí, falando um pouquinho do do aquisição e terreno e construção, é a mesma coisa da importância da PCI, do engenheiro saber, do arquiteto saber como é que funciona e tudo mais. A diferença entre as duas, hoje a Caixa, para a gente poder dar sequência com o financiamento do cliente, na construção em terreno próprio, ele precisa do projeto aprovado, do alvará, na prefeitura, para poder dar sequência. Então, assim, ele tá pensando em financiar, foi lá com a gente, tirou dúvida e tudo mais. Ah, legal, já fala com o seu arquiteto, fala com o seu engenheiro, já dá para dar entrada no projeto, porque a gente só vai conseguir dar sequência depois desse projeto ser aprovado. Ser aprovado na prefeitura, né? E acontece, às vezes, do cliente chegar em vocês antes de ter o projeto. Não, sempre. Sempre. A maioria das vezes. O que não acontece é quando o construtor vem, né? O construtor o construtor que trabalha muito com terreno e construção, né? Porque Entendi. Tem um construtor que é muito recurso próprio. Sim. Mas essa questão do projeto é importante, né? Porque a gente não consegue fazer mais nada. Só aprovar. A gente consegue. O cliente ele chega, a gente aprova o crédito dele, deixa aprovadinho lá na gavetinha. Já falou, você consegue já saber quanto que é. Você já, seu score aqui vai dar certo, porque vai liberar se o cliente de valor. depender do financiamento, ele já sabe que ele está aprovado. Já sabe também o que ele vai pedir, né? Já sabe o que ele vai fazer de projeto, que senão às vezes ele faz o projeto dos sonhos, não tem... O que se encaixa no orçamento dele, né? Não tem a noção. Eu ouvi dizer que a construção fica R$2.000 o metro quadrado lá no condomínio. Aí o cara quer botar um heliponto na casa. Pô, aí não dá, né? Não faz sentido. Mas assim, tem esse... E aí, ao contrário da questão de engenheiro construção, que não precisa. Do alvará. A gente consegue dar andamento no processo e não precisa do alvará. Né? Entendi. Uma outra questão que é muito importante é em relação a... Que mudou agora, né? Pouco tempo. Em relação ao terreno, né? Porque assim, hoje... Inclusive tem muito engenheiro e arquiteto que não sabe... Não sabe disso ainda. Que dentro dessas duas modalidades, ele consegue pedir 20% de antecipação para a Caixa. Para dar um start para dar um start na obra dele, né? Então, muitos não sabem, mas dá para fazer e facilita muito pro construtor, né? Inclusive, até mesmo na construção em terreno próprio, o cara não deu recurso nenhum, né? Exato. Então, pro construtor vai trabalhar com o dinheiro do banco, né? Literalmente. É bom. Só que os 20% só pode ser... quando entra em questão de FGTS, Minha Casa Minha Vida, aí não consegue pedir os 20% de antecipação. Só individual, SBPE. A gente vai entrar um pouquinho no assunto depois do SBPE, do FGTS, mas é só para ter uma ideia. Então, assim, resumindo, é muito fácil, é tranquilo. Tem que ter um engenheiro, um arquiteto bom, que consiga fazer o processo para poder agilizar esse processo, que cada tempo que vai passando, amanhã,
Que dia que é amanhã? Dia 17. Vai ter uma mudança na carta de atualização de juros, né? Então, assim, o cliente, às vezes, ele espera muito, ou o engenheiro arquiteto, o time dele tá diferente, é enrolado, não consegue, ele acaba pegando uma taxa de juros pior. Sim. Qualquer mudança que teve na caixa, não é porque ele tá com aprovação há 6 meses atrás, que vai ser a mesma. Que vai ser a mesma. Hoje. Não, ele pega... Demora. Na atualização, no dia que ele assinar o contrato, ele vai pegar os juros daquele contrato lá. Entendi. E já aconteceu, né, com a gente várias vezes, né? Entendi. Na hora de assinar, o cara vê, pô, que é outro juro. Mas você fez a aprovação 3 meses atrás, porque seu alvará demorou, seu Até projeto até sair, o mercado tá andando, né? Não vai parar pra te esperar. Então, assim, enquanto a pessoa souber do know-how pra agilizar o processo, é bom pra todo mundo, né? Por isso que é importante você ter uma assessoria pra quem você pergunta. Tem que porque perguntar. Pra quem tá ouvindo aí, talvez tá batendo desespero, fala assim, nossa, meu Deus do céu, será que eu consegui decorar tudo? Tudo que eu vou precisar? É muita informação, né? Mas assim, é muita informação pra gente que tá acostumado, mas pra quem faz o processo é simples. O cara o engenheiro, o cliente, ele quer um engenheiro que entende o processo. O que é entender o processo? É montar a PCI certo, mas nada. E a PCI, eu não sou engenheiro, mas eu vejo tanto que a PCI tá quase virando engenheiro, PCI, já tá montando PCI já. Assim, a PCI é tranquilo, entendeu? Então se o engenheiro, o arquiteto, ele tem uma noção da PCI que tem que ser feito, na primeira vez, a segunda ele já tá craque, né? Certo, sim. Você patina só a primeira. Mas só a primeira. Mas também assim, o pessoal às vezes acaba chegando lá, a gente dá todo o suporte, tá? Assim, a gente explica o passo a passo, o beabá, como é que faz. Ele faz a PCI se precisar. Às vezes eu faço aí a PCI também. Calma aí. Então a gente ajuda todo mundo, assim. Por quê? Porque pra nós, quanto mais rápido assinar o contrato, melhor pro nosso escritório, entendeu? Com certeza. Então a gente depende pro do modelo crédito. de negócio de vocês, precisa agilizar o crédito. Então, quanto mais ágil, melhor. Como a gente já sabe, então a gente já... aqui você vai fazer isso, aquilo, tal. Bateu, fechou, são esses valores, tá ok? Vamos dar continuidade. Quanto mais rápido, melhor, né? Pra nós. Assim, é até bom ainda mais pra quem tá vendo o podcast, é um mercado pro construtor maravilhoso. Ele usar o recurso da caixa. Sem descapitalizar. Exatamente. Sem descapitalizar. Ele não tem cliente, ele trabalha com construção para poder vender o imóvel. Para ele é maravilhoso, né? Então, assim, hoje, o engenheiro, o arquiteto, ele começou... eu quero começar a investir em construção, em imóvel. Nossa, mas eu preciso ter um capital muito grande. Não precisa. Né? Então, ele pode usar... A caixa tá lá. Com certeza. Ela quer que você use ela, né? Sim. Ela quer, vem aqui, faz um quer liberar seu crédito. Então, eu assim, quero, minha parte eu quero fazer, então, faz a sua, né? Hoje tá mais tranquilo. Então, assim, hoje, o cara que tá construindo para vender, usa o recurso da caixa. É simples, né? Então usa o recurso, faz o processo todo. Chegou lá, saiu a Bits lá, vende a casa, acabou. Quita seu financiamento lá, pega seu lucro. Pega o lucro e vai pra próxima. Vai pra próxima. Vai pra próxima. Muita gente que quer começar nesse meio de construção e vender e tudo mais, acho que é difícil. Precisa ter capital. Não, a Caixa tá aí pra isso, pra ajudar. É um processo simples. É um banco federal que... É um banco federal. Nacional pra população, então tá aí pra ajudar e fazer o processo, entendeu? E lógico que as coisas vão mudando, né? Conforme o tempo vai passando, com a realidade do país, com a realidade do mundo, né? Mas vai se adequando, mas caminha sempre para os mesmos caminhos, né? E gostaria de agradecer você que assistiu até esse momento. Não deixe de compartilhar com seus amigos, seu amigo engenheiro, seu amigo arquiteto, seu amigo corretor de imóveis, que vai tirar todas as dúvidas dele. Acredito que esse é um tema ainda... que gera bastante dúvida nas pessoas, quais caminhos eu tenho que tomar, e assim, ainda vem muita coisa boa, não deixe de assistir até o final, porque logo eles vão ensinar o pulo do gato aí, para quem quer fazer o financiamento imobiliário, tanto para construtora, tanto para cliente final, qual o passo a passo. Então, deixe seu like no vídeo, não deixe de se inscrever no canal, e ativar as notificações que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. E sobre esse tema de financiamento imobiliário, coloque nos comentários aqui alguma dúvida que você ficou, que os meninos depois vão responder. E acompanhe também todas as novidades pelo meu Instagram do podcast Obras à Frente, que é @pedromaranhão.engenheiro. E agora tirando uma dúvida assim, o cliente procurou o arquiteto para fazer o projeto. Certo. Ele tem ideia de financiar, ainda não sabe, não procurou vocês antes.
Aí ele vai lá, faz o projeto dos sonhos dele, o arquiteto trabalha somente com a parte de projetos. Para o arquiteto que está assistindo a gente aqui, como ele deve orientar esse cliente? Como ele deve orientar? Se o cliente já falou assim para o arquiteto, não, eu quero fazer A casa. mas eu quero financiar porque eu não tenho a grana. Desculpa, reformula. Nesse caso, assim, ó, o cliente procurou o arquiteto para fazer o projeto. Sim. Certo. Falou pro arquiteto, olha, eu quero fazer a casa e eu não tenho a grana, eu preciso do financiamento. O arquiteto provavelmente não vai lembrar de todas essas informações que você falou agora aqui para orientar o cliente. O mesmo vale para um engenheiro que for contratado para fazer. Todos, né? Pra qualquer um. Para todos, Então, né? assim, chegou nessa pessoa, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Hoje a gente trabalha. São vários tipos que a gente atende, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma corretora específica que ela vende. Ela não faz processo habitacional. Certo. Então, o cliente chegou para ela não fala nada. Ela falou assim, ó, ou ela passa o telefone pra gente, né? Ou ela fala, ó, fala com os meninos da Mobile que eles vão te orientar. Então, assim, aí tem construtora, tem corretor que já entende um pouco do processo e gosta de passar e tudo mais. Inclusive, a gente dá treinamento. Pablo, pode vir aqui dar um treinamento pra gente no escritório? A gente vai, explica. Então, depende muito da pessoa. Então, o cliente chegou no arquiteto, precisa de um financiamento. Eu tenho alguém, eu tenho um correspondente próprio que faz meus processos, eu vou te passar o contato, você pode procurar ele que ele vai indicar. E aí o cliente vai até a gente e a gente faz todo o processo. Entendi. Todo o processo. Precisa de alguma coisa? Da PCI, por exemplo? Mas nesse processo, antes de elaborar o projeto ou depois do projeto pronto? Antes. Até assim, perguntando isso, porque exatamente assim, a boa parte dos espectadores do podcast são engenheiros e arquitetos e muitos estão iniciando agora na profissão. Então, às vezes, não sabem qual caminho seguir. O cliente chega e faz uma pergunta dessa, o que eu devo orientar o meu cliente? É porque assim, ó, eu acredito assim, ó, mesmo que o cara só tenha um terreno, ele não tem um projeto. Eu acho que ele precisa ter um pouco de informação. Por quê? Porque uma coisa é ele ter um projeto de sonhos, né? Outra coisa, o crédito ser compatível Ao projeto dos dele, sonhos. né? Ao projeto dos sonhos. Então, a gente precisa compatibilizar tudo, né? A gente, vamos lá, vamos simular um crédito, né? Vamos ver o que o banco vai analisar para você, né? Aí, tem um X valor lá, tenho isso. Aí a gente bate um papo com ele, né? Exatamente Explica isso. tudo. Como a gente já tem um know-how, né? Então, tanto financeiro como técnico, né? Então, a gente tem um parâmetro já de valores, né? Médios, né? De mercado. De mercado, né? Até pro engenheiro e construtor, porque assim, quando chega, quando chega um cliente pro engenheiro e pro construtor, ele quer saber qual a capacidade de pagamento desse cliente. Exato. Né? Porque assim, ele quer construir, é o ganha-pão dele. Sim. Mas ele quer entender qual que é a capacidade. Porque assim. Porque ele quer acabar a obra. Ele não quer entrar na obra. Ele quer pegar a obra. Só que assim, ele não vai fazer o projeto e pra chegar lá na frente e não dar certo. E parar no meio do E caminho. parar. Exato. O cliente não tem perfil para ele, não tem como. Então, primeiro, falo como corretor. Eu acho que o arquiteto, o engenheiro, ele tem que entender o cliente dele, O perfil dele o cliente dele, para depois seguir com o projeto. Porque, por exemplo, o Dudu, lá atrás, antes de ter a Mobile, nada, eu queria fazer um terreno em construção para um cliente meu, eu ligava pro Dudu. Tal. Mas antes disso, eu já tinha feito simulação, eu entendia já qual que era a renda dele, qual que era, o que ele queria na casa dele, como que ele queria, enfim. Eu, corretor. Né? E acredito que o engenheiro, porque muitas vezes o cliente ele não vai chegar com o corretor, né? Ele vai direto no... Então, assim, eu acho que tentar identificar, e aí sim, eu vou entrar em contato com o meu correspondente e ver a possibilidade de compra desse cliente. Né? Então, antes de tudo, sem crédito, sem nada, conhecer o cliente. Né? Entendi. Vamos lá, o que você busca? Você tem capital? Não tenho capital. Então, eu vou te indicar uma pessoa, né? Às vezes, vou te indicar uma pessoa, tira algumas dúvidas, faz uma simulação lá, e aí eles me passam. Aí eu vou lá, a gente passa a simulação para o arquiteto, aí em cima daquilo ele falou, se eu poder de comprar isso, eu consigo montar isso, eu consigo esse tipo de acabamento, eu consigo... E aí sim fazer o projeto e tudo mais. Igual eu falo para muita gente, assim, às vezes a gente faz a conta de trás para frente, né?
Eu acho que é o pulo do gato aí, que você comentou. Fazer a conta de trás para frente. Por quê? Quando você tem a simulação lá do crédito para o cliente, tanto o engenheiro, arquiteto, que seja o cliente dele, vamos supor, liberou 1 milhão, um exemplo. Foi lá o poder de compra do cliente, pagamento e tal, a análise dele. O banco falou assim, para esse cliente eu consigo liberar 1 milhão na mão dele. Pô, então beleza, então eu tenho 1 milhão para poder deixar a casa pronta. Aí você vem fazendo a conta de trás para frente. 1 milhão. O cliente quer um terreno de 300 mil. Então beleza, então eu tenho 700 mil ainda. Então 700 mil. Vou deixar 100 mil de gordura. Risco, né? Como a gente vem de pandemia, né? Sim. Inflação, minério e tal. Então quem não tava com reserva aí nesse período acabou tendo que refinanciar várias coisas e pegar empréstimo para terminar a obra. Então vamos supor que 700 mil, 100 mil de reserva, então 600 mil. Aí o arquiteto vai trabalhar num projeto que dentro de 600 mil. Uma casa, um tamanho, se vai ter piscina ou não, energia solar, aquecedor. Então assim, eu acho que o ideal seria também essa conta de trás para frente. E aí vai atender os requisitos do cliente. Porque assim, ó, eu acho que quem tá começando agora, não sou engenheiro, mas é pela experiência de mercado imobiliário. Eu claro. acho que assim, primeiro eu acho que a pessoa que tá começando agora, ela tem que entender como é que tá o mercado que ela vai começar a trabalhar. Como que tá o mercado? Qual que é o valor do metro quadrado hoje? O que o pessoal tá cobrando? Vou fazer network, vou conhecer o pessoal. Falar, quero entender, porque não adianta ele ir lá e o metro quadrado, ele se formou e ele quer cobrar o metro quadrado 4 mil reais, sei lá, num bairro. Enfim. Uma classe mais tipo baixa. assim, bom, eu acho que é isso. Não é isso. Tem que estudar o mercado, a região que você quer trabalhar. Então, eu acho que primeiro de tudo conhecer o mercado e ter a sua posição referente ao mercado. A minha posição é essa, então agora eu vou trabalhar. Aí faz essa continha que o Dudu falou. Vai lá, faz a simulação, o meu poder de compra é isso, então beleza, então vamos descontar o terreno que você quer aqui, sobrou X, o metro quadrado tá 2.500, dentro desses 2.500 consigo te entregar esse material, e aí vai montando. Mas então, respondendo a sua pergunta de fato, é isso. Conhecer o cliente primeiro, ver o potencial de compra dele, para depois disso você startar um projeto e tudo mais, para você não perder trabalho. Às vezes o cliente não consegue fazer a obra, faz a obra por partes, é ruim pro arquiteto que não vai ter o portfólio que ele pretende ter, o cliente que não tem a casa, a construtora que não faz a obra. Aí do sonho acaba sendo um pesadelo. O desgaste, né? Vai ter um desgaste muito grande. Porque então, eu falo pro cliente quando ele vem, eu falo, parabéns, é muito gostoso, você vai acompanhar a sua obra. E é gostoso mesmo, só que assim, ao mesmo tempo que é gostoso, existem os problemas. Que vocês sabem melhor do que eu. Existem os problemas, é obra. Eu reformei minha casa, graças a Deus o Dudu me indicou uma pessoa que foi maravilhoso. Eu reformei minha casa, mas existe problema. Então, não pode, tem que fazer uma coisa centrada ali, porque pode dos sonhos se transformar num pesadelo, entendeu? Exato. Mas é tranquilo, fácil o processo. E assim, quanto mais o engenheiro e o arquiteto, tipo assim, eu acho que tem que separar, né? Bom, minha situação é essa, é o correspondente, deixa pro correspondente fazer a parte dele, deixa pro corretor fazer a parte dele, né? Cada um no seu... Eu acho que acaba facilitando o trabalho de cada um, né? Que é aquilo que a gente espera, por exemplo, de um contador, né? Eu quero chegar lá, o que eu preciso pagar de imposto? Me manda minhas guias aí, tá tudo certo, aqui, só quero pagar. Você não vai ligar pra ele e falar assim, vem aqui me explicar a conta que você fez. Não vai. Não vai. Chega um imposto de renda e fala assim, não quero a receita no meu pé. Exato. É isso que eu quero resolver. É o que eu falei da corretora. Tem uma corretora que ela nem quer saber. Ela, Pablo, fala com esse cliente aqui, ó. Ou o cliente me chama, a Tuane falou disso aqui, ela não quer nem saber. Não quero saber, Pablo. Provou? Já vendi a casa lá, provou? Falei, aprovou, Tuane. É da Tuane, gente, eu vou falar da Tuane porque ela é uma baita de uma parceira. Exatamente. Ela é uma parceira. Tuane, depois eu mando o boleto lá, tá? A Tuane ela é brava, mas ela é assim, gente, faz aí, confia no nosso trabalho e vai embora. Então acho que tem que fazer isso mesmo pra poder facilitar o trabalho de todo mundo. Cara, eu sabia que ia vir o pulo do gato. Então isso aí, com certeza, acho que abriu a cabeça de muita gente, porque vou fazer o projeto, meu intuito é que o projeto seja concluído. Então, primeiro, entender o poder de compra do cliente, em contrapartida também entender o mercado. Isso, correto? Exatamente. Então, preciso saber quanto está girando o metro quadrado de construção, falando português claro. Cada cidade é de um jeito, cada local, cada região é de um jeito, cada estado é de um jeito, mão de obra também, muda muito, se é em condomínio, se não é, se é
obra de rua, enfim. Tipo de acabamento. Tipo de aí vai acabamento. um monte de coisa, Então, gaste uma energia estudando o mercado para Isso. saber quanto que tá Isso. o valor no mercado. Porque eu falo pro Dudu direto, eu falo assim, ele tá lá do meu lado, eu pergunto pra ele direto, eu falo assim, nossa, Dudu, é gostoso seu trabalho. Ele, nossa, Pablo. Aí eu falo assim, não, mas é gostoso, porque eu vejo assim, ó, hoje o Dudu, ele chega no ponto que ele visita a obra, ele tem as obras pessoais dele, né? Sim. Então ele chega de manhã, ele não vai pro escritório, ele vai na obra dele, mas assim, é tranquilo, é um trabalho gostoso, eu vejo que é um trabalho gostoso, mas pra quem trabalha da maneira certa. Sim. Eu acho que cada um, não só como o engenheiro, o arquiteto, mas para qualquer um. Na hora que ele entende o processo dele, Uhum. nossa, aí vai tranquilo. Sim. Vai muito E tranquilo. tem assessoria, igual eu falei, igual um Isso. contador que você vai lá e pede pra ele, cara, me manda as guias aí pra eu pagar. Exatamente. Enquanto ele gasta energia com aquilo que ele é bom e tem expertise Exato. em fazer. Então o arquiteto entender ali da parte do projeto, ter uma noção do valor do mercado, procura vocês fazem o resto. Exato. O engenheiro foi contratado para fazer a obra terceirizado para esse cliente, né? Ele não está construindo para vender. Então ele precisa a mesma coisa. Mesma coisa. Saber o poder de compra do cliente, saber os valores do mercado, Exatamente. orientar o cliente a procurar vocês para fazer uma simulação, ou ele procura vocês, né? Também. E faz a simulação para esse cliente, dali starta os próximos Porque passos, quando né? segue esse passo a passo, não tem erro. Não tem erro. Não tem Não. erro. É tranquilo. Por isso que eu falei, é esse o pulo do gato do negócio para muito leve. E para quem constrói para vender, também para fazer o próprio plano de negócios, né? Porque é um negócio. É. Então também procura vocês aí para poder já... Lógico que depois a pessoa já tem os macetes, né? Porque você tá Isso, trabalhando com isso. Eu acho que é a mesma situação, ele vai entender o mercado, o cara que tá construindo para vender, ele vai entender o mercado, o que vale mais a pena. Tem vários nichos também, né? O cara eu quero investir em imóvel popular, meu retorno vai ser menor, mas eu vou ganhar na quantidade e tal. Uhum. Então ele entender qual nicho ele quer trabalhar, qual retorno que ele vai ter. E ter uma parceria boa, não só com a Mobile, mas assim, é muito importante o construtor, o arquiteto, ele ter uma parceria boa. Sim. Porque assim, o arquiteto ele quer facilitar a vida do cliente e a vida dele também, Sim. né? Sim. Então assim, o cara que tá fazendo para investimento, ele tem uma parceria boa. Com Então certeza. assim, a primeira dúvida pode chegar no seu correspondente, pode chegar no nosso, Quem seja. a gente ajuda, nos próximos é mais fácil ainda, porque você vai tirar, sua demanda é sua demanda do CCA é do CCA. Uhum. Então é muito mais. Pablo, prova esse crédito pra mim aqui. Eu já sei como é que funciona. Eu já sei como João trabalha, como Maria trabalha. Eu vou fazendo conforme né, a Sim. necessidade de cada um, o jeito de cada um trabalhar. Hoje, às vezes, o Pablo bate o olho lá e já fala, não, isso aqui não vai dar certo, não. Esse aqui não vai liberar isso, não. Só dele dar uma analisada na documentação pessoal do cliente, ele já não identifica, dá. ó, essa conta aqui não vai fechar. Porque Assim- a gente sempre fala, né, os números não mentem, né? Então, não tem... Assim, não adianta o cara chegar lá. É que isso acontece, viu, gente? Normal. Até É pra gente, normal, isso é até pra normal. gente. Ah, E assim, se o pessoal fala pra mim assim, Pablo, onde você quer morar? Eu quero morar na Fiuza. Sim. Eu não posso ainda, não Exato. posso. Então, assim, é natural e não julgamos, né? Não Sim, claro. que não, Mas gente. tem que entender, tipo assim, o cliente, ele vai chegar quando ele não entende do processo, ele tá procurando um arquiteto que ele não sabe Ele tá- construir. Ele tá procurando um arquiteto porque ele quer alguém que resolva o problema pra ele, né? exato. Alguém que me Isso, explique. isso. Cara, eu quero que você só passe pra mim comprar. qual o boleto que eu tenho que pagar e que caiba no meu bolso. Isso. A parcela. Ou às vezes não, ele tem pouco, mas ele quer muito. E é normal. E aí o nosso papel do construtor é mostrar pra ele, calma. Sim, ajuda, vem aqui, com calma. Exatamente. E hoje, assim, até o mais importante que eu vejo, que todo mundo tem, que a gente falou da PCI de ser rápido, poder agilizar o processo, é um processo que tem que ser rápido. Então, nosso foco é agilizar o processo. É o time Porque do assim, ó, negócio. a gente abriu a Mobile, além de gostar do mercado, Sim. como profissão, é nossa profissão hoje. É nosso, Sim, é o seu ganha-pão. ganha-pão. Nosso ganha-pão. Então assim, ó, eu, Dudu, as meninas e tudo, a gente quer que o processo fique redondo em 2 horas. Então, eu acho que o diferencial da Mobile, até puxando esse gancho aí, é a agilidade, porque a gente entende a necessidade do comercial, que o engenheiro também é comercial, o arquiteto também é comercial, todo mundo. o cliente é comercial, Sim, Daí- tempo é dinheiro. tempo é dinheiro, o cara que tá indo atrás, você fala pra ele que vai demorar 13 meses a obra dele, ele já
fica triste. Sim. Então assim, a gente também não quer. Então assim, o diferencial da Mobile é a agilidade. As meninas é até meio assustador, porque a gente tem uma analista lá que gosta de trabalhar até às 8, 9, 10 horas da noite. Se o cliente manda mensagem num domingo, quer tirar dúvida, vai lá e tudo mais. Então assim, todo mundo precisa de agilidade. Se a gente conseguir fazer as demandas certinho, vai ficar bom para todo mundo. Acho que é um caminho legal, assim. E também junto que a gente já tá acostumado, né, com os processos, o nosso know-how. Então, assim, ajuda muito a ganhar esse tempo do cliente. Então, de repente, o cliente já chega até nós, né, indicação que seja, né. A gente já consegue matar o cara, assim, em 2 horas. Isso, ok, resolveu o problema do cara. O nosso lema aí é agilidade e resolver o problema. Ó, vamos fazer? Vamos. Então pronto, pode dar continuidade. Entendi. Então como a gente já tá acostumado, então a gente já resolve rápido. Aí. Então, pelo que eu entendi até aqui, para quem está ouvindo aí, você não precisa saber de tudo. Você precisa ter o telefone de quem sabe. Terceiriza. Você tem que terceirizar. Cada um no seu lugar. Você precisa ter o telefone de quem sabe. Não, gente, sensacional. Gostaria de agradecer, primeiramente, você que assistiu o episódio até aqui. Se você ainda não segue o canal aqui no YouTube, não deixa de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um episódio novo com diversos profissionais aí da área do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. E se você ficou com alguma dúvida desse episódio aqui, com certeza os meninos aí não vão ter que voltar, porque só de tanto de assunto que a gente conversou antes de começar o episódio, não tem como. Já estourou meu tempo aqui. Faltou Minha Casa e Minha Vida. Faltou muito. Vamos ter aí. que voltar. A diferença do Minha Casa e Minha Vida é SBPE. É muita coisa. Então mande aqui nos comentários que a gente vai organizar aí mais um outro bate-papo com eles para tirarem todas essas dúvidas. E também nos segue, nós estamos no Spotify, então todas as quartas-feiras vai ter um episódio novo. E para acompanhar todas as novidades do podcast, você pode me acompanhar pelo Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. E como que eu faço para encontrar vocês aí nas redes sociais? Hoje a gente tem o nosso Instagram, @mobleassessoria, nosso site, mobleassessoria.com.br, e entra lá, chama, a gente vai atender vocês com o maior prazer, tirar dúvida. E eu sei que surge dúvida mesmo, e a gente tá lá pra isso, não tem horário, pode chamar no final de semana, feriado, a gente tá lá pra isso. Tá lá 24 horas aí online. Queria agradecer, viu, Pedro, a oportunidade. Assim, a gente vê que o mercado precisa de ter pessoas que ajudam mesmo, porque é um mercado gostoso, quem tá do lado de fora quer entrar, acha que é difícil, mas não é, tem espaço pra todo mundo. Obrigado pela oportunidade, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Pedro, obrigado aí pelo convite, uma honra. Companheira de longa data e precisando só chamar, estamos à disposição aí, viu, Pedrão? Não, gente, eu que agradeço aí por disponibilizar um pouco do tempo de vocês, para compartilhar um pouco de conhecimento. Eu tenho certeza, assim, que isso aqui vai tirar a dúvida de muita gente. É gente velha do mercado, gente nova do mercado, gente que seguiu a vida em carreira corporativa, começou agora a empreender nessa parte de construção para terceiros, vai querer saber sobre essa parte. Sou arquiteto, sou engenheiro, sou corretor de imóveis. Então, com certeza, assim, essa acho que é uma grande dúvida aí na área de financiamento imobiliário, né? A gente não sabe para que caminho ir. Então, tenho certeza que quem assistiu esse episódio já não vive mais na ignorância. Sim, já sabe qual o caminho tomar. E vamos marcar mais uma vez, gente. Vamos sim. Estamos à disposição. Beleza? Obrigado, gente. Gente, e até a próxima. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,